Chegou o tempo de honra sobre a sua vida, viu, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Quero compartilhar com você uma palavra nessa noite. Mas antes disso, quero pedir você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Nós vamos orar mais um pouquinho. Pastor Emerson não me deu o tempo da palavra, mas eu acredito que até meia-noite a gente termina a primeira parte. Amém? Feche os teus olhos. Obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui nessa noite. Estamos completamente entregues ao Senhor neste lugar. Somos dependentes do Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Pai, obrigado pela verdade da Tua palavra. Quando ela é liberada sobre os nossos corações, vida de Deus é liberada aos nossos corações. Transformação, Deus querido, chega na nossa vida. Curas, milagres, sinais chegam na nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz. Deus querido, e ela encontra lugares na nossa vida onde nós não podemos mudar. Ela transforma as realidades presentes e nos leva para um propósito futuro do Senhor a cada dia que nós nos envolvemos com ela. Que nessa noite, Deus, nós estejamos, ó Deus querido, sendo como alvos dessa palavra nessa noite. Que o Senhor possa nos acertar neste lugar, que o Senhor possa nos encontrar neste lugar, que nós sejamos impactados por essa verdade, que saiamos daqui nessa noite com o nosso espírito, Deus, fervoroso, que o Senhor acenda dentro de nós a chama, Deus, do Teu amor, da Tua paixão, Deus querido, da Tua graça, que nós saiamos daqui nessa noite incendiados pela verdade da Tua palavra neste lugar. Alcança-nos, ó Deus, abre os nossos olhos, ó Deus querido Pai, abre os nossos olhos espirituais. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação nessa noite. Que nós sejamos, ó Deus, que impactados por essa verdade. Quantos creem, digam amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deixa eu abrir uma água aqui. Queridos, eu sou um apaixonado por essa palavra. A cada dia que eu me aproximo dessa palavra, mais eu me torno apaixonado por ela. Às vezes nós banalizamos muito essa palavra paixão. Quando eu digo apaixonado, queridos, eu não digo um sentimento que se esvai diante da circunstância. Eu digo de um sentimento que a cada dia me aproxima mais dela. A palavra de Deus, queridos, ela precisa ser desejada. Ela precisa ser amada. Eu gosto de fazer algumas coisas na minha casa, de pegar a minha Bíblia, abraçar com ela e começar a falar com ela, de começar a declarar-se a ela, porque só eu sei o que essa palavra causou na minha vida, só eu sei o que essa palavra provocou na minha história, o dia que ela me encontrou. Só eu sei, queridos, de onde essa palavra me tirou. Só eu sei como que essa palavra me encontrou, o aspecto que eu estava, o momento que eu estava vivendo. E ela foi lá naquele lugar, me tirou de lá, mudou minha história, me deu um propósito de vida, restaurou muitas coisas que haviam se perdido, me fez sonhar. Eu me vi como aquele Salmo 126, eu estava como aqueles que choram, mas grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu comecei a sonhar, eu comecei a me alegrar. Depois que o Senhor restaurou a minha sorte, o Senhor começou a restaurar os meus sonhos, os meus projetos, os propósitos da minha vida. Entenda, a cada momento que nós nos deparamos com essa palavra, é momento de Deus começar a restaurar coisas dentro do nosso interior. É momento de Deus fazer novo aquilo que na nossa vida um dia causou situações terríveis e nos afastou do autor da nossa vida. Quando nós nos aproximamos dessa palavra, ela nos aproxima do significado da nossa vida. Ela nos aproxima da razão da nossa vida. Quero falar com você nessa noite sobre o tabernáculo na nova aliança. Fala para o seu meu irmão, mas existe o tabernáculo da nova aliança? Faz uma pergunta para ele, irmão, existe? O tabernáculo da nova aliança. Sabe, queridos,
Em Êxodo capítulo 25 até o capítulo 37, nós vemos Deus dar uma palavra a Moisés a respeito da construção do tabernáculo, para que Moisés pudesse trabalhar naquela obra e preparar aquela obra para um único propósito. O propósito do tabernáculo, queridos, é para que Deus pudesse habitar no meio do povo. O desejo de Deus sempre foi estar perto do seu povo. A palavra do Senhor diz que quando Adão e Eva foram gerados, a Bíblia diz que à tarde Deus vinha ter com eles. O Éden foi criado para que Deus estivesse junto da sua criação, para que Deus pudesse desfrutar da sua criação. Nós vemos, queridos, Deus dando essa palavra a Moisés, para que ele pudesse estar ali no meio do seu povo, para que ele pudesse fazer parte do crescimento, para que ele pudesse fazer parte do desenvolvimento, para que ele pudesse fazer parte de cada momento, de cada estágio da nossa vida. Assim como eu e você que somos pais, nós olhamos para os nossos filhos e vemos a cada estágio da vida deles e nós admiramos. Assim, sabe, é o desejo de Deus para mim e para você. Ele quer participar de todo o tempo da nossa vida, de todo o momento da nossa vida, de todo o estágio da nossa vida. Cada parte da nossa história Ele quer se fazer presente, porque Ele quer nos ajudar a viver os sonhos e os propósitos dEle para nós. Nós vemos que no Jardim do Éden foi criado justamente para isso, para o relacionamento. E aí nós vemos que depois do pecado o homem saiu do jardim, mas Deus não desistiu. Deus ainda continuou sabe, provocando situações e meios para que Ele permanecesse no meio do seu povo. Nós vemos no período de Abraão, nos períodos de Abraão, Deus habitava em tendas, e nas tendas Deus andava com eles. Por onde o povo de Abraão ia, Deus estava ali naquelas tendas. Nós vemos depois, no tempo de Moisés, Deus estabeleceu o tabernáculo. Nós vemos também, queridos, no período de Salomão, Deus estabeleceu o templo. O único intuito de Deus era poder estar no meio do povo, acompanhá-los, poder participar de tudo aquilo que eles estavam vivendo, de tudo aquilo que eles estavam experimentando, de tudo aquilo que eles estavam degustando. Mas, queridos, havia algo dentro do tabernáculo, que era algo especial. Havia algo dentro do tabernáculo que era o lugar mais importante do tabernáculo, que era a Arca da Aliança. Nós sabemos que o tabernáculo era dividido em 3 partes, no átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E a arca, ela estava estabelecida exatamente nesse lugar, nesse terceiro lugar, chamado Santo dos Santos. Quando eu digo terceiro, porque não há uma ordem do primeiro, segundo e terceiro, porque eu disse em terceira instância. Mas o Santo dos Santos era o lugar mais importante do tabernáculo. Por quê? Porque era exatamente o lugar onde Deus habitava. Era o lugar onde Deus morava. É o lugar onde a presença de Deus estava pairando. Era o lugar onde a presença de Deus estava visível. Era o lugar onde a presença de Deus estava tocável. Era o Santo dos Santos. Nós sabemos, queridos, que pela onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares. Pela onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares. Mas a presença manifesta de Deus, ela só está nos lugares aonde Ele é desejado. A presença manifesta de Deus é diferente da presença da onipresença. Todos nós aqui sabemos que Deus está neste lugar. Todos nós sabemos que Ele é adorado, Ele é aclamado neste lugar. Mas há momentos na sua vida onde você o deseja mais, e nesses momentos você o percebe mais. Nesses momentos você o percebe mais próximo, nesses momentos você é mais tocado por Ele. Nesses momentos a presença dEle chega a ser palpável sobre a sua vida. Então, queridos, havia um lugar dentro do tabernáculo, do qual a presença de Deus era palpável.
Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus 9, do verso 1 ao verso 4. Glórias a Deus. Hebreus capítulo 9, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Aqui o escritor de Hebreus, ele começa a fazer um relato a respeito do porquê do tabernáculo, e sobre as coisas que continham o tabernáculo, e as divisões do tabernáculo. Sabe, queridos, todo aquele tabernáculo era um lugar especial, mas o Santo dos Santos era um lugar extraordinário. O Santo dos Santos era um lugar, queridos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Era um lugar, queridos, reservado. Era um lugar onde a presença de Deus estava em manifestação contínua. Quando os sacerdotes adentravam no santo lugar, e o sumo sacerdote ia adentrar o Santo dos Santos, era amarrado uma corda nos seus pés, e na orla das suas vestes tinham sinos. Se aquele sumo sacerdote tivesse sobre ele algum pecado, quando ele caísse e morresse, aqueles sinos da orla começavam a soar, e então as pessoas puxavam ele lá de dentro. Quão poderosa era a presença de Deus naquele lugar. Todo o tabernáculo era especial, queridos, era lindo, era feito sob medidas. Deus deu a direção a Moisés sobre os detalhes da construção daquele tabernáculo. Todo ele era especial, toda a estrutura era especial. Mas o Santo dos Santos, por causa da arca da aliança, e porque Deus estava ali, era um lugar extraordinário. Era o lugar onde a vida estava. Era o lugar, queridos, aonde a presença de Deus estava manifesta. Entenda isso. Toda a estrutura do tabernáculo era muito especial. Mas o Santo dos Santos era um lugar extraordinário. Era o lugar da presença de Deus. Era o lugar aonde a vida de Deus estava estabelecida. E havia dentro daquela arca, queridos, três componentes interessantes, que era o maná, e nós conhecemos que o maná foi o alimento que Deus sustentou o povo de Israel durante o tempo que eles estavam no deserto. Foi por um período, eles comeram daquele maná. E o interessante é saber, queridos, que aquele maná estava dentro daquela arca e não se apodrecia. A Bíblia diz que Moisés, quando disse ao povo a respeito do maná, ele disse: olha, colhei todos os dias, todas as manhãs e comei, porque amanhã o Senhor trará uma nova porção. E o povo, por causa da sua incredulidade, começou a guardar o maná em sacos, e o maná então se tornou em bichos. Mas dentro daquela arca, o maná não se apodrecia. Dentro daquela arca, o maná, ele mantinha-se vivo, saudável. Dentro daquela arca, o maná estava em perfeita condição. E a Bíblia diz que ainda havia dentro daquela arca uma vara, conhecido como bordão de Arão, a vara de Arão, o cajado de Arão. E a Bíblia diz que aquele cajado, aquela vara, ela floresceu dentro da arca. Todos nós sabemos que esse cajado era um instrumento de madeira,
seca, mas dentro da arca, ele floresceu. Dentro da arca, ele voltou a ter vida. Dentro da arca, ele voltou a produzir. E a Bíblia diz que estavam também as tábuas da lei, que é a palavra de Deus, que é a aliança de Deus com o seu povo. Então, queridos, havia algo de extraordinário dentro daquela arca, que era a presença de Deus, que conservava aquele maná para que não se apodrecesse, e tornava naquela vara seca uma vara que estava frutificando, que estava nascendo galhos, que havia florescido, porque a presença de Deus estava ali. Sabe, queridos, a palavra do Senhor, em Colossenses capítulo 2, no verso de número 6, diz que as coisas antigas, elas são sombra das coisas futuras. Toda a estrutura da antiga aliança é um sinal profético para que se realize na nova aliança. Todas as estruturas do Antigo Testamento, elas norteiam a Cristo. Todas as coisas, elas convergem a Cristo. Todos os sinais, tudo aquilo que aconteceu na antiga aliança, elas se consumam, elas se completam em Cristo. Em Gálatas 4:4, Paulo fala sobre a consumação do tempo, fala sobre a plenitude do tempo, que essa palavra quer dizer o tempo completo. Nós vivemos o tempo completo, onde Deus enviou o seu Filho Jesus, nascido de mulher, sob a lei. Nós vivemos um tempo chamado tempo da plenitude, o tempo completo, aonde as coisas do Antigo Testamento, elas são reveladas, elas trazem luz à nova aliança. Sem nós entendermos o tempo que vivemos hoje, nós não iremos compreender aquilo que Deus estava fazendo na antiga aliança. Muitas pessoas acham que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau. Muitas pessoas acham que o Deus do Velho Testamento era um Deus que punia, era um Deus carrasco. Algumas pessoas acham que no Novo Testamento Deus até se converteu. Não, queridos, é porque no Velho Testamento ainda não se conhecia a realidade de quem Ele era. Em João 17, Jesus, na oração sacerdotal, Jesus começa a falar com o Pai acerca dos seus discípulos, acerca daquilo que aconteceria com os discípulos quando Ele fosse. E Jesus fala assim: olha, Pai, assim como o Senhor me ama, ame eles também, porque eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer ainda mais. Em João 17, Jesus revela o verdadeiro nome de Deus. Na antiga aliança, os homens conheciam Deus como Jeová Nissi, Jeová Shalom, somente pelos seus nomes redentivos. Na velha aliança, as pessoas conheciam Deus como o Senhor dos exércitos, como Deus de toda a terra, como Jeová. Mas na nova aliança, Ele é revelado como nosso Pai. Na nova aliança, Jesus vem nos revelar verdadeiramente a verdadeira identidade de quem é Deus. Na nova aliança, nós passamos a conhecer verdadeiramente quem é o nosso Deus. Porque nós vivemos nesse tempo, nós vivemos na plenitude dos tempos. Sabe, queridos, e nós não podemos parar simplesmente no que aconteceu no tabernáculo. Como eu já disse, porque em Colossenses capítulo 2, no verso 6, as coisas antigas, elas são sombra das coisas futuras. Deus não desistiu de habitar no meio do seu povo. Jesus, Ele não foi enviado somente para salvar a nossa vida. Entenda isso, o propósito de Deus através de Jesus não foi simplesmente para nos trazer salvação. Porque se o propósito de Deus por nós fosse somente nos salvar, o dia que você entregou a sua vida para Ele, você morreria e estaria com Ele. Você partiria dessa para estar com Ele.
O propósito de Jesus na nossa vida começa com a salvação. A salvação é o início daquilo que Deus quer fazer em você. A salvação é o início daquilo que Deus quer estabelecer sobre a tua vida. A salvação é o primeiro passo de Deus até mim, até você. A salvação é uma prova do amor de Deus por mim e por você, que Ele não desistiu de nós. Mesmo estando mortos em nossos delitos e pecados, Ele não desistiu de nós. Jesus veio e entregou a sua vida por nós, tomando a nossa vida e nos dando a dele, nos tornando justiça de Deus em Cristo Jesus, tomando o nosso lugar. Jesus se vestiu daquilo que estava sobre nós e nos deu as suas vestes, para que nós pudéssemos nos aproximar, nos achegar à presença do Pai. Cristo, Ele é o modelo do tabernáculo da nova aliança. Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Verso 1 ao verso 4 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era luz dos homens. Verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra habitou, do grego quer dizer skeno, quer dizer tabernáculo. Essa palavra habitou quer dizer tabernáculo. Ou seja, Jesus, ele veio ser um modelo de tabernáculo para a nova aliança. Jesus, ele veio trazer a luz, a evidência daquilo que se fazia no Antigo Testamento, mas de uma forma um pouco diferente. Jesus veio nos dar o modelo pelo qual Deus viria se manifestar sobre a terra. Jesus veio nos mostrar a forma com que Deus agora estaria habitando no meio do seu povo. Nós vimos que no início Deus habitava no jardim. Ele vinha todas as tardes para ter comunhão. E depois Deus começou a andar com Abraão em tendas. Depois Deus começou a andar com o povo no tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde ele estava no meio do seu povo. Ele era celebrado no meio do seu povo. Depois nós vemos ele sendo levado para o templo de Salomão. O templo de Salomão acontecia todos os anos. Um momento chamado Yom Kippur, que quer dizer o dia da expiação. Naquele dia um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga, ele era preparado, ele era sacrificado, e todo o seu sangue era aspergido sobre aquela arca. E ali eles adoravam, e ali eles glorificavam a Deus. E aquele sangue, ao ser derramado sobre aquela arca, perdoava os pecados, primeiramente do sumo sacerdote, depois o pecado de todo o povo de Israel.
Esse dia também é conhecido como dia do perdão. Isso era feito uma vez por ano. Mas em João nós vemos que o verbo de Deus, que estava com Deus, que no princípio era Ele, e Ele participou de tudo, Ele viu que tudo acontecendo, Ele veio e tabernaculou, Ele se tornou agora o lugar aonde Deus poderia habitar entre nós. Por onde Jesus andava, Deus andava. Quando Jesus entrava nas casas, Deus entrava naquelas casas. O próprio Deus entrava naquelas casas. Pastor, mas por que Deus veio habitar em Jesus? Porque havia algo em Jesus que não havia em nenhum homem da nova aliança e nenhum homem da antiga aliança. Jesus, ele não experimentou o pecado. Ele nasceu, ele foi concebido de um ventre sem pecado. Jesus, ele não nasceu como eu e você. Nós nascemos da morte para a vida. Jesus, ele nasceu da vida. Se rendeu por causa de mim e de você. Então Deus veio habitar em Jesus, para que Jesus pudesse ser o modelo do tabernáculo pelo qual iria agora existir na nova aliança. E por onde Jesus andava, Deus andava. Por onde Jesus passava, Deus passava. Quando Jesus entrava nos lugares das sinagogas para ensinar, Deus estava ensinando através de Jesus. Quando Jesus se deparava com as multidões, Deus se deparava com as multidões. Quando Jesus tocava no enfermo, Deus estava tocando nos enfermos. Jesus era 100% homem na sua estrutura física e emocional, mas ele era 100% Deus no seu interior. Deus habitava em Jesus. Muitos homens da antiga aliança nos inspiram. Muitos homens, muitas mulheres da antiga aliança nos inspiram. Mas Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso único modelo. Como eu já disse, não existia ninguém na terra como Jesus. Jesus, na sua vida humana, ele era limitado. Jesus, na sua humanidade, ele era filho de José carpinteiro e de Maria. Jesus, na sua humanidade, ele chorava. Jesus, na sua humanidade, ele era uma pessoa comum como eu e você, homem de dores, sabia o que era padecer, homem que era desgastado no trabalho. Jesus, naturalmente falando, não se diferenciava em nada de mim, de você e nem de um homem sobre a terra. No natural, Jesus era filho de José e de Maria, mas no espiritual, ele era filho de Deus. Não havia outro filho de Deus sobre a terra a não ser Jesus. Não andava outro filho de Deus na terra a não ser Jesus. Porque ele era a própria representação do próprio Deus na terra. As pessoas, quando perguntavam a Jesus sobre o que ele veio fazer, ele disse: eu vim fazer a vontade de meu Pai. Eu vim fazer o que eu vejo o meu Pai fazendo. Eu vim cumprir com os desígnios, com os propósitos do meu Pai. Eu estou aqui representando quem é o meu Pai. A minha missão é revelar aquele que me trouxe para cá, aquele que me enviou para cá. Sabe, queridos, na estrutura humana, natural, Jesus era limitado, como aquele tabernáculo da antiga aliança. Mas havia algo dentro daquele tabernáculo da antiga aliança, que era um lugar extraordinário, que era o Santo dos Santos. No natural, Jesus, ele era uma pessoa comum, sujeita a tudo que esse mundo possa ter, naturalmente falando, a padecer, a sofrer dor, e todas as outras coisas. Mas no espiritual, havia algo em Jesus
que era extraordinário. E era extraordinário. O tabernáculo terreno, ele era limitado e ele era formado da terra. Mas existia algo nele que não estava sujeito a essa terra. Tinha algo nele que transcendia todo o limite que a terra lhe subjugava. Nós sabemos, queridos, que Jesus, naquela cruz, após ser crucificado, ele dá um brado naquela cruz de que está consumado. E nós sabemos que poucos dias depois Jesus foi assunto aos céus. A única referência que havia sobre a terra, como um tabernáculo de Deus, a última referência que havia sobre a terra era a pessoa de Jesus. Não havia nenhum outro mais, nenhum outro lugar. Antes de Jesus, a referência era o templo. Mas depois de Jesus, não havia outro mais, do qual Deus poderia se aproximar do teu povo. Mas aí então que nós começamos a entender um dos propósitos de Jesus, que além de nos salvar, Ele veio nos aproximar de Deus de tal maneira, que nem a sua morte poderia mais nos distanciar do Senhor. Nem tudo que Ele pudesse viver, nem tudo que Ele pudesse sofrer, poderia mais nos separar do Senhor. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo estava falando a respeito daqueles que nasceram de novo, daqueles que um dia encontraram com Cristo. Na morte de Jesus, Ele tomou sobre Ele a minha dor, a sua dor, a maldição que estava sobre nós, os pecados que estavam sobre nós, as enfermidades que estavam sobre nós, Ele levou na cruz do madeiro. Mas na ressurreição dEle, Ele nos aproximou do Pai. Na ressurreição de Jesus, nós fomos aproximados do Pai de tal maneira, quando nós o recebemos, 1 João 1, verso 12, e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto o receberam, passaram a ser assim como Ele era. Assim como Ele era. O novo nascimento veio estabelecer em mim e em você um lugar aonde Deus pudesse habitar. O novo nascimento veio fazer de mim e de você o tabernáculo da nova aliança. O novo nascimento veio fazer de mim e de você uma referência de Deus sobre essa terra. A partir de mim e de você, Deus pode ser revelado da mesma forma que Ele foi revelado através de Jesus Cristo. Através de mim e de você, Deus pode fazer maravilhas como Ele fazia através de Cristo Jesus, quando Ele estava aqui como homem. Jesus veio ser o nosso modelo em todas as instâncias, tanto de filho, como de homem, como de filho de Deus, como servo de Deus, como aquele que submetia à vontade do seu Pai. Nós, em Cristo Jesus, podemos agora viver aquilo que Cristo Jesus vivia, no que diz respeito à comunhão e à intimidade com Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus sobre essa terra. Nós somos o lugar da habitação de Deus sobre essa terra. A palavra do Senhor diz lá em Atos, no capítulo 1, eu não marquei essa referência, mas se não me engano, no capítulo 5 de Atos, diz que Deus não habitará mais em lugares feitos por mãos de homens. Isso é uma palavra que diz respeito que o que iria atrair a Deus, não seria mais as nossas estruturas, não seria mais as estruturas físicas,
não seria mais aquilo que nós pudéssemos fazer com as nossas mãos, mas aquilo que Ele havia feito no nosso interior, mas aquilo que Ele havia estabelecido dentro de nós. Entenda isso, querido, há um lugar dentro de você que atrai a Deus todos os dias da sua vida. Há um lugar dentro de você que clama pela presença de Deus. Há um lugar dentro de você que foi preparado para que pudesse conter a Deus exatamente como Ele é. Dentro de você há um lugar que foi estabelecido para que Deus pudesse fazer morada dentro de você. Dentro de você há um lugar que Deus preparou para que Ele pudesse reinar, para que Ele pudesse governar, para que Ele pudesse manifestar sobre a terra. Assim como Deus fazia com Jesus, Deus quer fazer comigo e com você nessa terra. Porque nós somos o tabernáculo de Deus. Nós manifestamos a glória de Deus. A presença de Deus é vista através de nós. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. No verso 22, olha o que diz a palavra do Senhor. Paulo falando a respeito da nossa nova vida em Cristo, da nossa nova realidade em Cristo. Efésios 2, 22. No qual também vós juntamente, quando ele está dizendo vós, está falando de mim e de você. Se você olhar o contexto, a partir do versículo 19, você vai entender o contexto. Vamos lá no versículo 19 para você entender melhor o que eu estou querendo te mostrar aqui. 19 diz assim: assim vós já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa palavra habitação, ela tem o mesmo significado de tabernáculo, do qual vós estáis sendo preparados, ou seja, estão sendo trabalhados, edificados a cada dia, para carregar a glória de Deus dentro de você, os quais nós estamos a cada dia sendo aperfeiçoados, os quais nós estamos a cada dia sendo por Ele trabalhados, para sermos habitação de Deus no Espírito. Aleluia, glórias a Jesus. Eu quero voltar um pouquinho sobre o que nós falamos a respeito daquilo que estava dentro daquela arca. Quando eu e você nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, diz: se confessares o Senhor Jesus com a tua boca e credes no seu coração, será salvo. A salvação, ela acontece de forma instantânea. A conversão, ela é processual. Nós estamos convertendo a cada dia mais, convertendo a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, convertendo aos propósitos de Deus, convertendo a vontade de Deus para nós a cada dia. A conversão é um processo que nós vamos vivendo a cada dia com o Senhor, mas a salvação, ela é instantânea. Aquele ladrão da cruz não teve um processo de conversão, ele foi salvo ali. A salvação é instantânea, mas a conversão é um processo. Nós somos transformados dia após dia, de glória em glória, na imagem do Filho de Deus. A cada dia Deus tem nos transformado e nos feito mais parecidos com Jesus. Entenda isso. E nessa conversão e nessa
E quando nós encontramos Jesus, dentro de nós algo foi mudado para sempre. Algo foi transformado para sempre. Nós recebemos a vida de Cristo dentro de nós. A vida dele era a luz dos homens. A vida dele foi entregue a nós. Quando você recebeu Jesus, ele foi a sua substituição naquela cruz. Obrigado, pastor. Quando você se rendeu a Jesus, aquilo que foi feito lá na cruz volta no presente. Ele toma o seu lugar naquela cruz, porque aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para nós. E nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que éramos dignos daquela cruz, agora ele não havia pecado sobre ele. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, que ele se fez pecado por nós, ele se fez pecado por nós, e nos tornou justiça de Deus. Então nós fomos a substituição, Jesus tomou o nosso lugar, nos deu a vida dele. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, quando Deus fala para Adão a respeito, para que ele não comesse do fruto do bem e do mal, que se ele comesse certamente morreria. A Bíblia diz que quando Adão comeu, Deus estava falando de uma morte, não de uma morte física, porque Adão morreu com 953 anos. Adão morreu fisicamente com 953 anos. Deus não estava falando de uma morte física, mas de uma morte espiritual. E a partir dali, a morte foi passada para toda a humanidade. Por um homem entrou a morte, mas por um outro, chamado Jesus Cristo, entrou a vida. Então, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a própria vida dele dentro de nós. Entenda isso. Você só pode ser tabernáculo de Deus porque você tem a própria vida de Deus dentro de você. Porque a própria vida de Deus, ela está evidente no seu interior. O seu interior foi transformado. Estava apagado, mas uma luz foi acesa, chamada Jesus, no seu interior. E esse lugar, queridos, se nós transferirmos da antiga aliança para a nova aliança, eu posso dizer para você nessa noite que há uma arca de Deus dentro de você. Há uma arca de Deus aonde a presença de Deus é evidente sobre a sua vida. Há uma arca de Deus chamada Espírito Recriado, aonde Deus habita dentro de você. Há uma arca de Deus aonde Deus se fez morada. O seu corpo é limitado. O seu corpo é muito especial. A sua mente é muito especial. As suas conquistas são muito especiais. As suas vitórias humanas são muito especiais. Mas há algo dentro de você que é extraordinário. Há algo dentro de você que é extraordinário. O melhor de você está por dentro e não por fora. Smith Wigglesworth diz que eu sou 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Você é muito mais por dentro do que você imagina ser por fora. Quando nós olhamos para o espelho, você não vê nem 10% de quem realmente você é. Mas quando você olha para a palavra, você enxerga verdadeiramente quem você é. Porque a palavra é o Espírito de Deus que revela quem é o Filho de Deus. A palavra de Deus revela quem nós somos. E dentro daquela arca, com 3 elementos. Tinha o maná, que se conservava, não se perdia. O maná era o que alimentava o povo de Israel no deserto. Quando você nasceu de novo, você recebeu um pai. Quero te dar uma boa nova nessa noite. A provisão de Deus nunca se acaba sobre a tua vida. Filipenses 4,19 diz que aquele que é poderoso supre todas as vossas necessidades em Cristo Jesus.
provisão de Deus está dentro de você, todos os dias da sua vida. Tudo que você precisar de Deus, já está dentro de você. Tudo que você ansiar de Deus, tudo que você desejar de Deus, tudo que Deus disse para você que Ele tem, já está dentro de você. Porque o maná, ele se conserva dentro de você. A Bíblia diz que havia um bordão, e esse bordão, e esse cajado, ele floresceu dentro daquela arca. Aquele cajado era um madeiro seco, mas dentro daquela arca, floresceu. Isso fala dos milagres de Deus sobre a tua vida. Há milagres de Deus dentro de você em todo o tempo. Não há nada na sua vida que Deus não possa florescer. Não há nada na sua vida que Deus não faça dar frutos. Não há nada na sua vida que Deus não traga a vida. Não há nada na sua vida que Ele não se revele. Não há nada na sua vida que impeça o poder de Deus de agir em você. Efésios capítulo 3, versículo 20. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, dentro de você. Não há limites para Deus realizar milagres sobre essa terra. Não há limites para Deus realizar milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, por onde quer que você andar, porque o próprio Deus está dentro de você. Quando você chegar em lugares secos, eles vão florescer, porque a vida de Deus está dentro de você. Quando você se deparar com situações, caóticas, elas se tornarão a vida. Por quê? Porque os milagres de Deus estão dentro de você. Você é um portador de milagres, por onde quer que você andar. E a Bíblia diz que também estava dentro daquela arca, as tábuas da aliança. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito se fez. O Verbo é a palavra. O Verbo é o próprio Jesus. O próprio Jesus está dentro dessa arca, chamado Espírito recriado, nesse lugar aonde Ele preparou para Ele habitar, para Ele fazer morada. A palavra fala do próprio Jesus, e a palavra fala da aliança de Deus perpétua com você e comigo. A arca da aliança, o lugar onde Deus preparou dentro de nós, para que a provisão dele esteja todos os dias, para que os milagres dele estejam conosco todos os dias, e para que a aliança dele sobre nós seja perpétua. Eu e você somos tabernáculos de Deus, que manifestam a glória, a presença e a vida de Deus, assim como Jesus manifestava. E ainda um pouquinho a mais, para nós fecharmos essa palavra, João 14:12 diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fará as obras que eu fiz, obras ainda maiores farão. Existe algo que Jesus não pôde fazer nessa terra. Pastor, enquanto Jesus estava como homem, existe algo que ele não pôde fazer: salvar uma vida. Mas depois que ele habitou dentro de você, eu e você nos tornamos canal de salvação para vidas. Eu e você, através de mim e de você, podemos levá-las a conhecer o Salvador. Através de mim e de você, nós podemos revelar Cristo a elas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quantos tabernáculos de Deus nós temos aqui nessa noite?
Aleluia, aleluia. Nós fomos feitos tabernáculos de Deus. Nós somos feitos tabernáculos de Deus. Nós carregamos a presença de Deus. Nós carregamos a vida de Deus. Por onde quer que nós andemos, por onde quer que nós passamos, por onde quer que nós tocamos, a vida de Deus está dentro de nós. A vida de Deus, ela está sendo cultivada e prosperando a cada dia dentro de nós, à medida que nós vivemos e meditamos nessa palavra, à medida que nós nos rendemos a essa palavra, nós o percebemos mais. Ele encontra lugares de governo, Ele encontra lugares para que Ele possa tocar em nossos corações, em nossa vida. Feche os teus olhos. Talvez você que está aqui nessa noite, você tem travado algumas crises na sua vida. Eu quero dizer algo para você. O que você precisa já está dentro de você. A cura que você precisa já está dentro de você. Porque você é tabernáculo de Deus. Você tem a arca de Deus. Cristo está dentro de você. E é daí que Ele toca na sua vida. E é daí que Ele te cura. É daí que Ele te transforma. É daí que Ele muda a sua realidade. É daí que Ele abre os seus olhos. Os os projetos que Ele tem para você. Eu não sei o que você está enfrentando nesses dias. Eu não sei o que você está passando por esses dias. Talvez você já procurou várias coisas. Você já foi em vários lugares. Talvez você está como aquela mulher do fluxo de sangue. Já gastou tudo que você tinha. Mas um dia ela encontrou um tabernáculo que estava passando naquele lugar. Um dia ela encontrou um tabernáculo que estava passando naquele lugar. E ela disse: se eu tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. Eu quero te dar uma boa nova nessa noite. Você é o tabernáculo de Deus. A cura está dentro de você. Os milagres de Deus estão dentro de você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, ativa pessoas aqui nessa noite, Senhor. Ativa pessoas aqui nessa noite, Senhor. Pessoas que têm deixado sido levadas pelas emoções, pelos sentimentos. Pessoas que têm sido reféns dos seus sentimentos, das suas emoções. Espírito Santo, ativa a vida do Senhor que há dentro delas. Ativa a realidade do Senhor que há dentro delas. Ativa a verdade do Senhor que há dentro delas. Ativa a unção do Senhor que há dentro delas. Ativa o poder do Senhor que há dentro delas. Espírito Santo, jorre nessa noite as fontes de águas vivas. E toca, Senhor, e lava a alma ferida, e lava a alma machucada. Se você ora em outras línguas, deixa o Espírito Santo fluir. Libera o Espírito de Deus sobre a tua vida. À medida que as águas do Senhor vai fluindo, ela vai te curando, ela vai te sarando, ela vai te purificando, ela vai te tornando novo. Se você ora em outras línguas, deixa fluir. Deixa fluir. Deixa o rio de Deus fluir. Ativa, Espírito Santo, ativa. Ativa pessoas aqui nessa noite. Ativa jovens aqui nessa noite. Ativa. De dentro para fora, de dentro para fora.
Deixa fluir o rio, deixa fluir. Abra sua boca. Rios, águas vivas fluirão do seu interior. Abra sua boca e deixa os rios de Deus fluir. Com os teus olhos fechados, você que está aqui nessa noite, você tem sido refém, você tem sido refém da sua alma, refém das suas emoções, refém de sentimentos. Você não tem conseguido lidar com isso. Você tem procurado ajuda, mas as coisas não têm mudado. Você fica bom por uns dias, mas depois você volta de novo. Você fica bom por uma semana, por 2 semanas, e depois você está em crise de novo. Você está vivendo aqueles altos e baixos. Você não estabiliza. Quero te dar uma boa notícia nessa noite. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus, e maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está dentro, maior é aquele que habita em você, maior é aquele que habita em você. Oh, Espírito Santo, Santo, Deus Israel, caia fogo do céu. aleluia. Que a Deus caia fogo, Aleluia. caia fogo. Que a Deus aleluia, Israel, aleluia, caia fogo, aleluia, 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 aleluia. Às vezes vivemos situações na nossa vida exterior, somos limitados no exterior, mas somos eternos no interior. Não há limite para você que está em Cristo Jesus. Não há limites para você que está em Cristo Jesus. Peça ao Espírito Santo nessa noite: Espírito Santo, me ensina a ser governado pela verdade que está no meu interior. Me ensina a ser governado por aquilo que o Senhor fez dentro de mim. Oh, me ensina, Espírito Santo. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina a ser conduzido pela verdade que há dentro de mim. Oh,
Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. O Senhor escolheu fazer isso conosco, Senhor. A Tua graça decidiu, ó Deus querido, nos tornar não merecedores, mas nos fez receber esse presente. A Tua graça nos presenteou, Senhor. A Tua graça nos presenteou, Senhor. Ó Deus, nada em nós, ó Deus querido, nada em nós pode, ó Senhor Jesus, ser digno e merecedor daquilo que o Senhor fez, mas o Senhor decidiu nos presentear. O Senhor decidiu compartilhar a sua vida para conosco. E agora, Senhor Jesus, agora, Senhor Jesus, nós temos dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos para viver o completo propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Aquilo que levou o Senhor a consumar o propósito do Senhor sobre essa terra é o mesmo que habita dentro de nós. É o mesmo que habita dentro de nós. É o mesmo que governa a nossa vida. É o mesmo que governa-nos do nosso interior. Oh, Senhor Jesus, abra os nossos olhos nesses dias e nos traga sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os nossos olhos do entendimento, para que saibamos qual seja a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da nossa herança nos santos, e a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos e pondo à direita do Pai, acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, e o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. Oh Jesus, nós te adoramos, nós te adoramos, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Nós te adoramos nesse lugar. Olha para essa pessoa do seu lado assim, fala assim para ela assim: muito prazer. Fala para ela assim: muito prazer. Sou o tabernáculo de Deus nessa terra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Queridos, amanhã às 19h30 nós teremos mais, ok? Quem trouxe dinheiro, compra o livro agora. Se você não trouxe, compra amanhã para você, para dar de presente, que vai ser bênção. Que Deus te abençoe, vai em paz. E a camiseta, hein? Quem não tem camiseta ainda, passa na secretaria. Poucas unidades disponíveis.